mais um Literatos aqui. E nesse vídeo vamos estar falando de uma pílula filosófica, que é um tema extremamente urgente para os nossos dias atuais, certo? E essa pílula filosófica é a seguinte questão: o que é um intelectual e o que é um filósofo? Por quê? Porque às vezes as pessoas confundem as coisas. O que é um filósofo ou o que é um intelectual. Por vezes as pessoas entendem que qualquer pessoa que exprime pensamentos ou tem suscita as pessoas a reflexão sobre certas questões é necessariamente um filósofo. E às vezes penso que um intelectual necessariamente é um filósofo, certo? Partindo dessa questão, nós vamos trabalhar com a seguinte questão. Um filósofo é um intelectual, mas não necessariamente um intelectual é um filósofo. Claro que a gente tem que partir da discussão filosófica, certo? E do debate e dos especialistas e tal, para também dizer e fundamentar a nossa questão. Primeiro, a gente pode recorrer ao filósofo Gramsci, o filósofo italiano, do qual ele, nos seus escritos, principalmente no livro Os Intelectuais e a Sociedade, ele coloca que qualquer pessoa pode ser um intelectual. Um jornalista pode ser um intelectual, um pastor, um padre, ele pode ser um intelectual, um professor, ele é um intelectual. E qualquer pessoa que tenha uma influência, de certa maneira, doutrinária, de formação do pensamento das pessoas e de racionalização desse pensamento, ele pode ser entendido como intelectual. Então você tem aquelas pessoas, os coaches, as pessoas que escrevem livros, que são influentes na literatura, livros de autoajuda, ele está agindo como intelectual na medida em que ele sistematiza um pensamento ou ele tem ideias que influenciam as pessoas, influenciam um determinado grupo. E, em alguma medida, tem uma racionalidade por detrás daquele pensamento, certo? Mesmo que sejam, às vezes, ideias desconexas, ideias que não fazem sentido, mas, na medida em que ele influencia, ele está trabalhando como um intelectual, certo? Então, o intelectual é aquela pessoa que, com um certo domínio técnico e racional ou não, ela está exercendo, em alguma medida, uma influência na sociedade, certo? E por isso que, na opinião de Gramsci, essas pessoas elas têm uma função social muito importante, seja para o bem ou seja para o mal. Por quê? Porque ela consegue impactar, influenciar as massas, as pessoas. E faz sentido essa colocação, porque a gente pode dizer que esse intelectual ele pode ter um domínio técnico, acadêmico, um domínio técnico no sentido da reflexão, um certo domínio técnico, mas ele pode não ter. E pode também influenciar para o bem ou para o mal a sociedade, certo? Por outro lado, às vezes a gente usa a ideia de filósofo, até o senso comum, de uma maneira pejorativa, de uma maneira nas coxas, se é que a gente pode dizer, porque qualquer pessoa que exerce um pensamento até retórico, a gente já categoriza, olha aí o filósofo falando. Às vezes a gente vê uma pessoa que é da área de um conhecimento, seja um sociólogo, seja um historiador, ele é necessariamente um filósofo, mas não é bem assim as coisas, certo? Então, assim,
nós vamos ter na história da filosofia e na história do pensamento pessoas que não têm uma formação filosófica, mas que exerceram ou tiveram contribuições filosóficas. Isso é uma coisa. Por outro lado, quando a gente pensa na própria história da filosofia, antes dela se tornar acadêmica e formal, de colocar as pessoas como um diploma, as pessoas, os filósofos, até os filósofos clássicos que nós respeitamos e temos a reflexão, eles não tinham diploma de filosofia, né? Então, um Sócrates, um Aristóteles, um Parmênides, eles não tinham diplomas, apesar de que Aristóteles estudava na escola de Platão e Platão tinha academia lá que formava os filósofos. Existiam critérios para dizer que, em alguma medida, eles eram filósofos, certo? Até os sofistas. Os sofistas, eles tiveram a sua contribuição filosófica, certo? De ideias. Por quê? Porque a filosofia não necessariamente está relacionada a sistemas de pensamento, como, sei lá, o estoicismo, o platonismo e os ismos que nós temos. Mas, às vezes, certos filósofos eles não criaram sistemas filosóficos, mas as suas ideias tiveram alguma contribuição. Por outro lado, a gente tem filósofos que não tiveram formação filosófica, como Nietzsche, por exemplo, que era do meio acadêmico, mas ele era um filólogo e não filósofo, mas ele chegou até a tal nível que ele criou um sistema ou criou muitas reflexões que contribuíram para a história da filosofia. As suas ideias sobre moral, as suas ideias sobre vontade de potência, que foram influenciadas por outros filósofos, as suas ideias políticas, entendeu? Então, as suas ideias sobre linguagem, filosofia da linguagem. Então, ele não era um filósofo de formação, mas ainda assim teve contribuições filosóficas. No entanto, esse caso de Nietzsche, como de outros, a gente deve considerar que não são a regra. Em geral, uma pessoa que não tem uma formação filosófica, ele não tem uma contribuição filosófica. As contribuições filosóficas geralmente vêm de pessoas que são da área da filosofia. Por quê? Porque a filosofia tem um domínio técnico próprio do qual a pessoa precisa ter. Um domínio da história, das ideias, do debate, da filosofia em si. E a filosofia ela tem suas especificidades. Então, assim, a filosofia não é sociologia, a filosofia não é história, a filosofia não é antropologia, a filosofia não é ciências naturais. Então, ela tem um domínio técnico e um vocabulário técnico que é próprio dela. Muito embora a filosofia possa estar nas diversas áreas de conhecimento, influenciar essas áreas de conhecimento, mas ela tem uma especificidade, certo? Então, assim, reitero, abrindo aspas, uma pessoa, um historiador, ele pode ter contribuições filosóficas, um sociólogo pode ter contribuições filosóficas, mas, em geral, as contribuições filosóficas, a reflexão filosófica, ela vem de pessoas que são formadas na área. Apesar de que existem pessoas que são formadas na área de filosofia e falam bobagem. E não tem contribuições filosóficas zero no debate da filosofia, entendeu? E aí, por que eu falo isso? Por quê? Porque, às vezes, tem um historiador, um sociólogo, que ele vai se meter a falar de filosofia, falar de história da filosofia, falar do debate filosófico, ou exercer uma reflexão filosófica que não tem pé nem cabeça. Então, você vai ter um cara que vai falar um historiador, um sociólogo, vai falar de Kant, e ele não é um especialista sobre esse filósofo, e ele fala muito de bobagem. Claro que dentro da filosofia, entre os escolas, que a gente chama, os especialistas, na exegese dos filósofos clássicos, existe um debate, existe a discussão, a divergência, mas isso é feito dentro de um encadeamento, de um laço de pessoas técnicas que dominam
aquela área do conhecimento, entendeu? E aquela área específica da filosofia. Então, existem aqueles que são especialistas em ética, aqueles que são especialistas em teoria do conhecimento, né? No entanto, são pessoas que conhecem a área, entendeu? Da mesma maneira que vai existir pessoas que são filósofos, que vai refletir sobre a história, que são totalmente equivocadas, porque eles não têm um domínio técnico do cara que é da história. Aí, como eu estou dizendo, isso não significa dizer que um cara da filosofia não possa ter uma contribuição na filosofia da história, na teoria da história, né? Mas cada campo existe a sua especificidade, entendeu? Então, assim, em alguma medida, a gente pode ter reflexões filosóficas, até uma pessoa que não era da filosofia, que são pertinentes, que são interessantes, mas, em geral, não é isso que acontece, não é isso que vai acontecer. Por quê? Porque você precisa ter um domínio do jargão técnico da filosofia e do debate filosófico para que você possa expressar uma opinião, expressar uma tese, defender uma ideia, certo? Então, assim, infelizmente, no nosso dia, às vezes o cara vai lá e vai falar de estoicismo, um cara que não é da área da filosofia, um cara que é muito comum, estou usando estoicismo porque é muito comum, aí o cara vai falar sobre Schopenhauer, sobre, sei lá, Descartes, mas a pessoa não tem um domínio sobre aquela área, não tem um domínio do debate da filosofia e daquela área da filosofia. E do debate que circunscreve a própria filosofia, né? Nesse sentido, o que é que a gente pode dizer? O intelectual, ele pode ter contribuições filosóficas, pode fazer uma reflexão interessante sobre o mundo, mas é mais improvável que isso aconteça. Da mesma maneira como um filósofo, ele é um intelectual porque ele vai refletir sobre temas da filosofia e às vezes da sociedade, porque na própria filosofia você vai ter áreas, então um cara que é especialista em teoria do conhecimento, dificilmente ele vai fazer uma reflexão sobre filosofia política. Ou o cara que é da metafísica, entendeu? Muito embora exista filósofos que trabalhem sobre várias áreas do conhecimento, mas cada um vai trabalhar a partir da sua área específica do qual ele é especialista. Entendeu? E aí tem outras questões. Como a filosofia também transita por várias outras áreas, a economia, a política, aí você vai ter aqueles que são especialistas em filosofia política, e aí você vai ter nas ciências sociais a própria área de ciência política, você vai ter a questão da geopolítica, e aí uma pessoa que na filosofia é especialista em política, ele vai ter que transitar pela sociologia, pela história, conhecer essas áreas para fazer a reflexão, né? E aí, por exemplo, a própria sociologia, ela não é necessariamente, ela não é filosofia, porque a filosofia, a sociologia, ela vai partir, você vai ter áreas lá eu esqueci até agora você vai fazer reflexões sociais sobre fenômenos sociais e vai exercer essa reflexão, entendeu? E aí o próprio filósofo que não tem um domínio técnico das especificidades da área sociológica, pode escorregar em fazer essa reflexão. Então, nesse sentido, um filósofo é um intelectual, mas nem todo intelectual é um filósofo, mesmo porque a filosofia é uma formação própria. Da mesma maneira como um filósofo não é necessariamente um historiador e não é um sociólogo, porque ele não tem a formação nessas áreas. E aí, como o senso comum geralmente coloca qualquer pessoa que faz uma determinada reflexão como filósofo, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele tem um domínio técnico que também
demanda um tempo para você amadurecer. E aí você vai ver que, às vezes, os filósofos, eles demoram para escrever livros, escrever teses, né? E na própria formação filosófica, geralmente, a reflexão original, ela surge após o doutorado, pós-doutorado, né? Não é um cara que chega aqui na graduação e vai inventar uma ideia, né? É a partir de uma experiência, de uma maturidade no pensamento que ele vai chegar lá e dar a sua contribuição para o pensamento. Claro que existem exceções, mas, em geral, essa não é a regra. Infelizmente, nós vivemos agora, principalmente com essa questão da digitalização, da questão da internet, às vezes as pessoas querem entrar em campos que ela não conhece, que ela não domina, elas querem tirar conclusões rápidas sobre questões complexas, simplificam as questões, que demoram anos, às vezes, para as pessoas chegarem a uma conclusão. Às vezes não leem nenhum livro, ou leem um livro uma vez, duas vezes. Se baseiam em vídeos de 10 minutos e tiram uma conclusão, mas não é assim que se faz a maturidade do conhecimento e chega a conclusões nas áreas do conhecimento. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Como sempre, tem o nosso Pix para contribuições. Compartilhem, comentem, curtam e até a próxima.